Está tudo pronto para a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 6h30 da noite, no estádio Alfredo Jaconi, contra a equipe do Santos. A equipe já está definida pelo técnico Renato Portaluppi, que teve, de última hora, um desfalque importante no setor do meio-campo. Felipe Carbacho tem uma pubalgia e, por isso, sequer viajou para a Serra Gaúcha. Entretanto, Luizito Soares está confirmado, recuperado de um desconforto que tinha no joelho, que virou até uma suspeita de tendinite no local. A dúvida é sobre quem será o substituto de Carbacho, e alguns nomes desapontam na frente desta corrida. A gente fala também sobre o ambiente de Caxias do Sul, que já recebeu a delegação gremista, obviamente de braços abertos, e promete fazer do Alfredo Jaconi um verdadeiro caldeirão. Este é o Diário do Grêmio KTO, de sábado, 15 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Grêmio aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário tricolor ao longo deste sábado. Fechado? E eu começo falando sobre o treinamento desta manhã com os portões fechados. Assim, foi o único treino que Renato teve a possibilidade de comandar antes da viagem para Caxias do Sul para a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro contra o Santos. E por ser o único treino, foi um treino onde, por incrível que pareça, não foi possível treinar muito, tá? Os jogadores titulares, principalmente aqueles que atuaram na partida contra o ABC, eles fizeram muito mais um trabalho regenerativo. E aqueles que não atuaram contra o ABC, estes sim foram para o gramado fazendo um trabalho um pouco mais forte. O Renato até fez uma movimentação com os titulares e fez também, principalmente na base da conversa, a montagem do time titular que vai enfrentar a equipe do Santos. Mas, obviamente, não é a preparação ideal, e o Grêmio tá bastante na bronca em função disto pouco tempo para treinar. Aliás, eu gravei na tarde deste sábado um vídeo explicando a bronca do Grêmio com a CBF, e principalmente a bronca de Renato Portaluppi com a CBF. Ele pagou geral com a Confederação Brasileira de Futebol na entrevista coletiva após vitória contra o ABC, e ele tem a sua razão nos argumentos que coloca. Eu inclusive analiso a tabela do Grêmio e mostro onde que a CBF de fato prejudicou a logística tricolor, em especial nesta semana e também na semana do jogo da volta contra o ABC pela Copa do Brasil, porque o Grêmio também vai ter pouco tempo para treinar, aí pensando no compromisso contra a equipe do Cuiabá lá no estado do Mato Grosso. É só clicar aqui para acompanhar e assistir o vídeo que eu gravei explicando essa bronca que o Grêmio está tendo com a CBF em função da logística, tá? Mas vamos para a escalação do Grêmio que vai enfrentar a equipe do Santos, que tem uma dúvida. E essa dúvida ela acontece em função de desfalque. Felipe Carbacho não viajou para Caxias do Sul. Ele já havia ficado de fora da partida contra o ABC e ele fica de fora de novo agora da estreia contra a equipe do Santos. Por quê? Porque o Felipe Carbacho ele tem uma pubalgia. O que é a pubalgia? A pubalgia é uma inflamação no pubis. E, cara, pubalgia é chato pra caramba de se tratar e incomoda bastante o jogador. Então, por isso, o Felipe Carbacho está fora dessa partida. E vira um desfalque importante pro Renato, porque se contava com a possibilidade de retorno deste jogador para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. E aí, a gente tem um problema, porque o Grêmio não tem o substituto do Carbacho. Vamos lá, o Lucas Silva, que foi substituto do Carbacho, por exemplo, no jogo contra o ABC... ele tá fora do jogo também, não viajou para Caxias do Sul, porque ele tem um problema no joelho. Então, o Renato tem um grande problema para solucionar, que é quem será o substituto de Carbacho no time titular, porque o Carbacho era cotado para começar jogando e não vai para Caxias do Sul. Quem será o substituto? São duas as opções, tá? Zinho e Natan. Zinho e Natan jogando pelo lado do campo e o Bitelo recuado. Essa é a tendência. Eu devo gravar um vídeo amanhã explicando quais as possibilidades, Natan e Zinho, para o Renato montar a equipe que enfrenta o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Porque tem um outro detalhe. Ronald, que até poderia ter sua oportunidade, eu acredito que ele não teria, tá? Mas vamos colocar que ele poderia ter a sua oportunidade no time titular. Porque faltou um volante e ele é volante, o Ronald também não viajou para Caxias do Sul. Este porque se apresentou para a Seleção Brasileira Sub-20 e em função disso desfalca o Grêmio ao longo dos próximos dias. Vamos lá. O Grêmio
Portanto, tem muitos desfalques ali no setor do meio campo. É o Carbacho, é o Lucas Silva, é o Ronald, e aí vai ter que colocar provavelmente um atacante de lado, recuando a equipe recuando o Bitelo para a função de volante. Mas tem uma novidade importante na lista de relacionados. Luizito Soares. Luizito Soares, El Pistoleiro, voltou. Ele está recuperado da suspeita de tendinite que teve, ou pelo menos recuperado a ponto de poder viajar para Caxias do Sul e jogar contra o Santos, tá? Ficou de fora, preservado do jogo contra o ABC, mas já está em condições, já está recuperado e viajou para Caxias do Sul. E vamos lá, se o Soares viajou no banco, ele não vai ficar. Se o Soares viajou, ele vai ser titular. E aí a gente tem um esboço importante do que vai acontecer na escalação do Grêmio contra a equipe do ABC, beleza? Expectativa de público, tá? Bem grande. Os ingressos para a torcida do Grêmio no estádio Alfredo Jaconi, eles foram esgotados. O Renato falou sobre o apoio da comunidade de Caxias do Sul e pediu esse apoio para os torcedores do Grêmio. E foi correspondido, obviamente. Inclusive, na chegada do Grêmio ao hotel, muitos torcedores tirando fotos, apoiando o Grêmio, apoiando e tirando foto com os jogadores, com o Renato. Então esse pedido do Renato de apoio de Caxias do Sul foi atendido. Devemos ter ali 15 mil torcedores no Alfredo Jaconi. Os ingressos eles foram esgotados. O Luizito Soares ajuda bastante nisso. 15 mil torcedores aproximadamente no Alfredo Jaconi para lotar. O Alfredo Jaconi é um estádio bem acanhado e que vai dar esse clima de caldeirão com certeza para os jogadores do Grêmio nessa estreia importante contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Detalhe, Santos que teve problemas para chegar em Caxias do Sul, tá? A ideia era um voo fretado, e eles vieram de voo fretado para Caxias, direto. Só que o avião não conseguiu pousar em Caxias, porque, cara, é época de neblina. E assim, se preparem para uma forte neblina durante o jogo amanhã, tá? Tem chance. Lembra aquele antigo Alfredo Jaconi que quando baixava a neblina não dava para ver o jogo na TV? Deve acontecer isso na partida contra o Santos, tá? E aí baixou a neblina na hora que o avião do Santos ia pousar. E eles não conseguiram pousar em Caxias do Sul. O que os caras tiveram que fazer? Pousar em Porto Alegre e ir de ônibus 2 horas até Caxias do Sul. Teve um percalço na logística, o Santos, em função dessa neblina que também pode atingir a partida. Então vamos nos preparar para ter dificuldade de ver o jogo contra a equipe do Santos, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds deste domingo, Campeonato Brasileiro. Por exemplo, as odds do jogo do Grêmio. O Grêmio é favoritaço, tá pagando 1,66. Odd do empate, 3,6. Santos tá pagando 5,75. Nesse domingo, às 4 horas da tarde, também tem a estreia do Flamengo no Brasileirão. Enfrenta o Coritiba. Odd do Flamengo, 1,4. Empate, 4,75. Coritiba tá pagando 8. Jogaço desse domingo é Corinthians e Cruzeiro. Corinthians pagando 1,75, o empate é 3,6 e o Cruzeiro tá pagando 5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!